Surpreendentemente, é um fato que você pode imaginar os perigos da Ilha das Cobras. Esta ilha brasileira, conhecida como Ilha da Queimada Grande, é famosa por ser o lar da cobra mais venenosa do mundo, a jararaca dourada, ou Bothrops insularis. Imagine uma terra remota, onde uma única cobra pode injetar veneno potente o suficiente para matar um humano em poucas horas. Reconhecendo essa ameaça, as autoridades brasileiras tomaram a decisão crítica de restringir o acesso à ilha, garantindo tanto a segurança humana quanto a preservação desse ecossistema único. A jararaca dourada se destaca não apenas por sua mordida letal, mas também por suas adaptações excepcionais. Isoladas por milhares de anos, essas cobras evoluíram características notáveis que as diferenciam de outras espécies. Elas se alimentam principalmente da abundante população de aves da ilha, utilizando suas habilidades de caça rápidas e eficientes para prosperar. Assim, enquanto a Ilha das Cobras representa um perigo significativo para os visitantes humanos, ela serve como um habitat vital que destaca a importância da biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas naturais. Visitar esta ilha traiçoeira é como entrar em um thriller da vida real, mas por enquanto, sua beleza emocionante pertence exclusivamente às cobras. Você sabia sobre as gigantescas estátuas escondidas na Ilha de Páscoa? As enormes cabeças de pedra, chamadas moai, se erguem majestosas sobre a paisagem da Ilha de Páscoa, representando não apenas rostos impressionantes. Pesquisas mostraram que essas figuras icônicas têm corpos completos enterrados sob a terra, o que as torna uma conquista notável da escultura e engenharia antigas. Esculpidos pelo povo Rapa Nui entre 1400 e 1650 d.C., os moais são considerados representações de seus ancestrais, servindo como símbolos de poder e protetores espirituais para a comunidade. Os corpos dos moai estão principalmente ocultos pelo tempo e pela terra, o que levou à crença de que esses gigantes são apenas cabeças. Arqueólogos descobriram que os corpos podem chegar a 3 metros de altura e possuem intricadas esculturas que refletem a arte Rapa Nui. A descoberta da verdadeira extensão dos moai mudou nossa compreensão da história e cultura da Ilha de Páscoa. Isso nos faz refletir sobre quais outros mistérios estão escondidos sob nossos pés, esperando para serem revelados. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os metais alcalinos explodem. É verdade. Esses elementos, que incluem lítio, sódio e potássio, estão no grupo 1 da tabela periódica e têm um único elétron na camada externa. Essa configuração única os torna muito ansiosos para se ligar a outros elementos, quase como pessoas animadas em busca de um parceiro de dança. Quando encontram não-metais, especialmente o cloro, seu desejo de perder esse elétron resulta em reações vigorosas. Um exemplo clássico é o sódio. Quando você joga um pedaço na água, pode criar um espetáculo explosivo, liberando gás hidrogênio e gerando muito calor. Essa reação dramática é a razão pela qual os metais alcalinos são geralmente armazenados sob óleo, protegendo-os da umidade e do ar que poderiam ativar seu lado selvagem. Apesar de sua natureza reativa, os metais alcalinos desempenham papéis cruciais na vida cotidiana, desde as baterias de lítio em seus dispositivos até o tempero de cloreto de sódio em suas refeições. Entender esses metais não é apenas sobre química, é reconhecer como eles impactam nossas vidas todos os dias. Então você está pronto para explorar esses componentes eletrizantes da tabela periódica? Você não vai acreditar nas cores do Gecko Tokai. Essa criatura incrível que vive no Sudeste Asiático é um verdadeiro espetáculo visual. O Gecko Tokai, também conhecido como Gecko, exibe cores vibrantes que variam do verde e azul, brilhantes a padrões manchados, que o ajudam a se destacar em seu ambiente tropical. Esses geckos, originários de países como Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas, se misturam perfeitamente à natureza, frequentemente vivendo em árvores ou em áreas rochosas. Mas eles não são apenas bonitos. Também são conhecidos por seus sons únicos. Os sons característicos incluem gritos altos que ecoam nas florestas úmidas, o que os torna ainda mais encantadores. Esses sons são importantes para a comunicação, especialmente durante a época de acasalamento. Se você tiver a sorte de ver um, reserve um momento para apreciar suas cores vibrantes e seu comportamento fascinante. O Gecko Tokai não é apenas mais uma réptil, é um verdadeiro símbolo da rica biodiversidade do Sudeste Asiático. Você já ouviu na natureza? Difícil de acreditar, mas cangurus podem dar chutes letais.
O canguru vermelho, considerado o maior marsupial da Terra, possui um incrível mecanismo de defesa que pode surpreender. Com pernas traseiras musculosas que agem como molas poderosas, esses cangurus podem chutar a velocidades próximas de 50 km/h. Essa força é suficiente para quebrar uma costela ou derrubar um predador. Durante confrontos, os cangurus machos equilibram-se habilidosamente em suas caudas grossas e robustas, usando-a como uma terceira perna, enquanto lançam os dois pés em um movimento rápido para cima, incapacitando os rivais de forma eficaz. Mas esses chutes letais servem para mais do que apenas defesa. Eles desempenham um papel vital na afirmação de domínio dentro de seus grupos sociais. Os cangurus machos frequentemente participam de lutas de boxe, onde se agarram e chutam determinando quem é o mais forte. Suas caudas proporcionam estabilidade, não apenas durante as intensas lutas, mas também ao realizar saltos ágeis por vastas paisagens, transformando cada salto em uma manobra precisa de força. Na natureza, cada chute não é apenas um ato de defesa, simboliza a força, precisão e domínio do canguru, mostrando como o design da natureza pode ser intricado. Você está pronto para apreciar ainda mais essas criaturas fascinantes? Você não vai acreditar no que dizem sobre o queijo Gouda. Esse queijo cremoso e saboroso ocupa um lugar especial na Holanda, onde é amado e faz parte da cultura local. O Gouda é valorizado por seu sabor intenso, que varia de suave a picante conforme envelhece. Ele também é incrivelmente versátil, pode ser consumido em sanduíches, saladas ou derretido em pratos. O processo único de produção do Gouda envolve aquecer o leite cuidadosamente e prensar a coalhada em formas redondas, o que ajuda a desenvolver seu sabor característico. Os mercados de queijo na Holanda estão cheios de moradores e turistas ansiosos para experimentar diferentes tipos de Gouda, cada um trazendo algo novo. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia de queijo, lembre-se do amado Gouda da Holanda. Não é incrível como um único queijo pode conquistar o coração e o paladar de tantas pessoas? Vamos desvendar a verdade sobre as estrelas verdes. Você pode achar que elas existem, especialmente com todo o brilho do universo ao nosso redor, mas, na verdade, estrelas verdes não existem. As estrelas emitem diferentes cores dependendo de sua temperatura, e é isso que torna nosso céu noturno tão bonito. Estrelas mais quentes podem brilhar em azul ou branco, enquanto as mais frias parecem vermelhas ou laranjas. Na verdade, se uma estrela pudesse emitir luz verde, ela também emitiria outras cores, misturando-se e parecendo branca para nossos olhos. Esse fato incrível mostra o quão impressionante é o universo, onde as estrelas iluminam a noite sem quebrar a barreira das cores. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, não há estrelas verdes, mas isso nos deixa com muitas outras cores vibrantes para admirar. Que outras surpresas cósmicas nos aguardam? A comida em Hanoi é realmente lendária. Hanoi, a movimentada capital do Vietnã, é famosa por sua vibrante comida de rua, e nada representa essa magia culinária como o pho. Essa deliciosa sopa de macarrão de arroz, geralmente com carne bovina macia ou frango suculento, é um prato principal amado tanto pelos locais quanto pelos turistas. O pho se destaca não apenas pelos seus sabores aconchegantes, mas também pela experiência única de comê-lo na rua, em meio à agitação da cidade. Cada prato é uma sinfonia de ervas frescas, especiarias e temperos, como manjericão, limão e pimenta, que elevam o prato a novas alturas. Os vendedores de rua preparam o pó com carinho, muitas vezes servindo-o desde a manhã até tarde da noite, permitindo que as pessoas desfrutem dessa deliciosa comida a qualquer hora do dia. Ao caminhar pelas ruas coloridas, repletas do aroma do caldo fervente, é impossível não sentir a atmosfera acolhedora das refeições compartilhadas e das conversas animadas. Portanto, se você deseja mergulhar em um mundo de sabores e texturas, o pho em Hanoi promete ser uma experiência inesquecível. Você consegue imaginar Trump como democrata em Nova York? Surpreendentemente, Donald Trump, que mais tarde se tornou uma figura conhecida no Partido Republicano, foi registrado como democrata de 2001 a 2009. Durante esses anos, ele votou em várias primárias democratas e participou da vida política do partido. Essa conexão inesperada pode parecer estranha, considerando suas opiniões e retórica posteriores.
O registro de Trump coincidiu com um período em que ele explorava suas ambições políticas, interagia com representantes do Partido Democrata e apoiava algumas iniciativas democratas. Muitos se perguntam o que influenciou sua transição dos democratas para os republicanos na década seguinte. Seu caminho mostra como a identidade política pode mudar e se adaptar, muitas vezes sob a influência de estratégias pessoais ou da opinião pública em mudança. Então, o que causou a surpreendente mudança de Trump e como essas transformações afetam a política americana? Prepare-se para se surpreender com os bebês de Ano Novo. Você sabia que a chance de nascer exatamente ao meio-dia do dia 1º de janeiro é de aproximadamente 1 em 526? Isso significa que, embora muitos pais sonhem em receber seu bebê em um ano específico, ou até mesmo em um horário exato, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Em muitos hospitais ao redor do mundo, o primeiro recém-nascido do ano é celebrado, tornando esse momento especial tanto para a família quanto para a comunidade. Celebrar o bebê de Ano Novo pode se tornar uma tradição única, onde os pais relembram como seu filho começou a vida. Todo 1º de janeiro há uma expectativa no ar, enquanto as famílias aguardam a chegada de novas vidas, mesmo que o momento do nascimento ao meio-dia seja raro. Então, da próxima vez que você pensar em começar um novo ano, lembre-se de como pode ser especial o nascimento de uma criança exatamente nesse momento. Você consegue imaginar como é comemorar seu aniversário, junto com o mundo, recebendo o novo ano? Você sabia que o Oceano Atlântico é mais salgado? Esse fato surpreendente se deve às condições únicas do oceano. No Atlântico, a taxa de evaporação é maior do que no Pacífico. Quando a luz solar aquece a água, parte dela se transforma em vapor e vai para a atmosfera. Esse processo deixa a salinidade mais alta. Enquanto isso, no Pacífico, chove mais, o que dilui o sal. O clima mais seco do Atlântico contribui para sua natureza salgada. Essas diferenças de salinidade podem afetar a vida marinha, as correntes oceânicas e as condições climáticas. A salinidade é importante para a adaptação dos animais ao seu ambiente, pois algumas espécies prosperam em águas mais salgadas, enquanto outras preferem águas mais doces. Então, da próxima vez que você estiver perto do oceano, lembre-se de que o sabor da água e o ecossistema podem contar muito sobre as condições climáticas mais amplas. Conhecer essas diferenças enriquece a beleza dos diversos oceanos do nosso planeta, não é mesmo? Por que a altura é importante no beisebol? O menor jogador profissional de beisebol tinha apenas 1,60 m, um pouco mais alto que uma mesa de cozinha. Apesar de seu tamanho, ele mostrou uma determinação e habilidade incríveis, provando que o tamanho não é o mais importante no esporte. Esse jogador, conhecido por sua agilidade e reflexos rápidos, superou todos os obstáculos, aprimorando suas habilidades com treinos intensos e uma paixão sem limites pelo jogo. Sua história inspira muitos jovens atletas que podem se sentir limitados por sua altura, mostrando que o coração e o trabalho duro podem superar as características físicas. Ao longo de sua carreira, ele fez seu nome na liga, lembrando a todos que o talento muitas vezes é mais importante que o tamanho. Seja em uma corrida rápida atrás da bola ou em uma passagem veloz pelas bases, as conquistas desse jogador incrível vão além do campo e inspirando todos os novos talentos do esporte. Não é impressionante como a determinação pode levar à grandeza? Você sabia que os pássaros de espírito constroem ninhos únicos? Essas aves incríveis da América do Sul não são apenas cantoras maravilhosas, mas também ótimas construtoras. Os pássaros de espírito criam seus ninhos usando uma mistura habilidosa de materiais, incluindo barro, plantas e até esterco. Essa combinação inusitada pode parecer estranha, mas resulta em ninhos fortes que suportam chuvas intensas, uma característica importante para o seu habitat úmido. O barro une tudo, enquanto as plantas fornecem estrutura e isolamento térmico. A inclusão de esterco pode surpreender, mas na verdade ajuda a aumentar a resistência e a evitar a umidade excessiva no ninho. Eles costumam construir seus ninhos em forma de forno, daí o nome. Esse comportamento engenhoso na construção de ninhos demonstra a adaptabilidade do pássaro de espírito aos desafios do ambiente. Ao observar como eles prosperam, mesmo com as fortes chuvas, podemos ver como a natureza dotou essas aves com as habilidades necessárias. Na próxima vez que você ouvir sua canção especial, reserve um momento para apreciar seus incríveis talentos de construção. Quais outros fatos surpreendentes sobre pássaros você conhece? E se eu te contar sobre o albino russo?
Essa criatura incomum se destaca no mundo animal por sua pelagem vermelha brilhante e seus impressionantes olhos azuis. Ela vive em algumas regiões da Rússia e não só chama a atenção pela aparência, possui qualidades únicas que a permitem se mover sozinha em seu habitat. Ao contrário de muitas outras espécies que dependem de grupos para se locomover ou se proteger, esse animal surpreendente demonstra uma adaptabilidade e independência excepcionais. Pesquisadores estão interessados nos fatores genéticos que explicam sua coloração vibrante e sua autonomia, tornando-o um importante objeto de estudo na área de biodiversidade e conservação. Com o albino russo enfrentando ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas, isso ressalta a necessidade de proteger esses animais raros e seus ecossistemas. O que podemos aprender ao estudar criaturas como o albino russo? Você sabia que os pinguins têm um aquecedor embutido? Pode parecer surpreendente, mas essas aves adoráveis não são apenas bonitas. Elas possuem uma adaptação incrível que as ajuda a sobreviver no clima gelado da Antártica. Os pinguins têm um termostato interno que regula a temperatura do corpo, permitindo que fiquem aquecidos, mesmo quando as temperaturas externas caem a níveis extremos. Além dessa habilidade impressionante, suas penas desempenham um papel crucial na isolação térmica. As penas impermeáveis, bem ajustadas, retêm o ar quente perto da pele, criando uma barreira eficaz contra o frio cortante. Essa combinação única de características permite que os pinguins mergulhem em águas geladas e voltem facilmente à terra, mantendo seu calor corporal. A natureza não é incrível? Essas aves adoráveis nos lembram como a evolução fornece às espécies as ferramentas necessárias para sobreviver em condições extremas. Em 1945, um frango extraordinário chamado Mike desafiou todas as probabilidades e se tornou uma sensação no mundo da sobrevivência. Um fazendeiro no Colorado acidentalmente decapitou Mike com um machado, mas, milagrosamente, a lâmina não cortou sua veia jugular e preservou parte de seu tronco encefálico. Essa reviravolta fascinante permitiu que Mike permanecesse vivo, surpreendendo todos que testemunharam esse evento bizarro. Apesar de estar sem cabeça, Mike conseguia comer e beber, já que seu dono dedicado, Lloyd Olsen, encontrou uma maneira única de fornecer alimento. Ele colocava comidas macias, como milho e leite, na boca de Mike, garantindo que o frango pudesse continuar vivendo. As circunstâncias estranhas em torno da vida de Mike cativaram a atenção do público, levando a um show itinerante que apresentou essa criatura impressionante por todo os Estados Unidos. Enquanto as multidões se reuniam para admirar essa maravilha sem cabeça, a história de Mike se tornou uma parte duradoura do folclore agrícola. Sua incrível história é um testemunho da resiliência da natureza, lembrando-nos que a vida pode florescer nas condições mais inesperadas. Prepare-se para se surpreender com fatos sobre o morango. Embora amemos o morango pelo seu sabor doce e textura suculenta, você pode ficar surpreso ao saber que ele, na verdade, não é uma fruta verdadeira. Na botânica, uma fruta verdadeira é aquela que se desenvolve de um único ovário e tem sementes embutidas na polpa. No entanto, o morango quebra essa regra. As pequenas sementes amarelas que você vê na superfície, cerca de 200 em um morango médio, são chamadas de axenes. Cada axenes é uma fruta separada com sua própria semente dentro. Essa estrutura única torna o morango tão especial. Quando desfrutamos dessas frutas deliciosas, na verdade estamos comendo o receptáculo engrossado da flor, e não a fruta verdadeira. Então, da próxima vez que você pegar um morango, lembre-se de sua estrutura surpreendente e que ele não pertence à família das frutas. Quem diria que o morango tem essa reviravolta? Você sabia que John Adams foi o primeiro presidente a viver na Casa Branca? Esse evento importante aconteceu em 1800, quando Adams se tornou o primeiro líder a residir no novo edifício em Washington. Antes disso, o governo dos Ashtenisewaquah funcionava na Filadélfia. A mudança para a Casa Branca simbolizava uma nova era para o país e mostrava as ambições e o desenvolvimento americano. Curiosamente, Adams não estava sozinho nesse momento histórico. Seu vice-presidente era ninguém menos que Thomas Jefferson. Jefferson, que mais tarde se tornaria o terceiro presidente, teve um papel importante nesse período, ajudando a moldar a política americana inicial. A transição da Filadélfia para a Casa Branca também mudou a percepção da presidência pelas pessoas. Ao estabelecer uma residência permanente em Washington, Adams e Jefferson prepararam o caminho para futuros líderes, permitindo que eles considerassem esse majestoso edifício como seu lar.
Essa evolução simbolizava a unidade da nova nação e seu compromisso com a governança. Você consegue imaginar a empolgação que havia na época? Sorvete e pets. Porque amamos essa delícia juntos. Compartilhar uma sobremesa gelada e cremosa em um dia quente é mais do que saborear algo gostoso. É um momento especial que fortalece a conexão entre os donos e seus amigos peludos. Imagine-se relaxando em um dia ensolarado, saboreando um sorvete, enquanto seu cachorro observa ansiosamente, esperando um pedacinho. Esses momentos são cheios de alegria e risadas, criando memórias inesquecíveis. Pesquisas mostram que essas experiências compartilhadas podem fortalecer os laços emocionais, tornando-nos mais felizes e sensíveis aos nossos pets. Seja pela empolgação nos olhos do seu animal ou pela felicidade compartilhada com a guloseima, esses pequenos momentos nos lembram por que amamos tanto nossos companheiros. Além disso, não é gratificante oferecer algo especial ao seu pet em um dia quente? Aproveitar juntos essa delícia doce eleva as simples alegrias da vida. E se eu te contar sobre os transtornos dissociativos? Esses estados psicológicos interessantes afetam algumas pessoas, fazendo com que se sintam desconectadas de seus pensamentos, emoções e até mesmo de si mesmas. Antigamente conhecidos como desintegração das características da hierarquia, os transtornos dissociativos podem se manifestar de várias maneiras. Imagine que alguém de repente se sente afastado do próprio corpo ou não se lembra de eventos que aconteceram com ele. Isso pode ocorrer sem controle consciente, como se diferentes partes de sua personalidade aparecessem em momentos inesperados. Pessoas com esses transtornos podem perceber que conseguem controlar suas ações ou reagir de maneiras diferentes dependendo da situação, enquanto permanecem alheias às mudanças internas. Esse fenômeno fascinante levanta questões sobre como nossa mente cria e gerencia a identidade pessoal. E o que realmente significa ter controle sobre si mesmo. Não é incrível quão complexo é o nosso cérebro? Um fato incrível sobre o lago do vulcão Irazu. Localizado no coração da Costa Rica, o vulcão Irazu oferece mais do que vistas deslumbrantes. Ele abriga um lago verde impressionante que fascina a imaginação. Mas não se engane, esse lago não é um corpo d'água comum. Sua cor verde vibrante se deve à sua composição química única, principalmente a alta acidez resultante da atividade vulcânica na região. Imagine estar na borda da cratera, sentindo uma brisa fresca enquanto admira aquela água verde brilhante. A acidez vem de minerais ácidos, como o enxofre, que se dissolvem no lago, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida que você esperaria encontrar em um lago típico. No entanto, esse contraste marcante entre a vegetação exuberante ao redor do vulcão e o lago vibrante e alienígena cria um charme sobrenatural que atrai aventureiros e amantes da natureza. O vulcão Irazu não é apenas uma maravilha geológica, é um lembrete do poder e da imprevisibilidade da natureza, mostrando como algo que parece belo pode surgir de processos tão intensos sob nossos pés. Visitar essa cratera oferece uma visão das forças ardentes que moldam nosso planeta. Sim, é verdade. Essa característica incrível destaca os polvos entre muitos outros animais. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde o polvo obtém oxigênio da água. O terceiro coração, então, envia esse sangue rico em oxigênio por todo o corpo. Esse sistema eficiente ajuda os polvos a se adaptarem bem ao ambiente subaquático. Mas tem algo ainda mais interessante. Quando o polvo nada, o coração que bombeia sangue para o corpo para de bater, tornando a natação um pouco cansativa para eles. Em vez disso, eles preferem rastejar pelo fundo do oceano, usando seus 8 tentáculos para explorar e caçar alimento. Com sua fisiologia única e inteligência excepcional, os polvos são realmente alguns dos animais mais fascinantes do oceano. Você consegue imaginar que as aranhas são super-heróis do ecossistema? As aranhas desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio e da saúde do nosso meio ambiente. Esses seres de 8 patas atuam como controladores naturais de pragas, ajudando a gerenciar as populações de insetos que de outra forma poderiam sair do controle. Ao se alimentarem de pragas como mosquitos e besouros agrícolas, elas protegem as colheitas e reduzem a necessidade de pesticidas prejudiciais. Mas isso não é tudo. Muitas espécies de aranhas também polinizam plantas, se movendo de flor em flor, ajudando na reprodução das plantas. Elas ajudam a decompor matéria orgânica,
quebrando insetos em decomposição e outros materiais, enriquecendo o solo. Além disso, as próprias aranhas são uma parte importante da cadeia alimentar, servindo de alimento para aves, pequenos mamíferos e até peixes. Sem esses seres incríveis, nossos ecossistemas teriam dificuldades para sobreviver. Não é incrível como as aranhas silenciosamente sustentam a vida ao nosso redor? Você consegue acreditar na ousadia de J. Alvarez com um balão de ar? J. Alvarez levou os esportes radicais a novas alturas, literalmente. Ele realizou uma manobra incrível, andando de skate pendurado entre 2 balões de ar, bem alto no céu. Esse número impressionante mostrou seu equilíbrio excepcional e habilidades no skate, apesar do vento e da gravidade. Imagine a adrenalina enquanto ele se lança pela plataforma improvisada, a milhares de pés do chão. A manobra de J. Alvarez não apenas divertiu o público, mas também gerou discussões sobre os limites das novas gerações de atletas. É um lembrete emocionante de como pessoas apaixonadas ultrapassam barreiras e arriscam tudo para entreter e inspirar os outros. Esse evento incrível testou suas habilidades físicas e concentração mental, fazendo cada segundo contar. O que é necessário para realizar uma manobra assim? Coragem, habilidade e muita prática. A fusão do skate tradicional com desafios aéreos abre uma nova dimensão para os esportes radicais. Veremos em breve mais atletas conquistando os céus. Você não vai acreditar no que esconde a Floresta Negra da Alemanha. Esta região mágica é famosa não só por suas florestas densas e contos de fadas, mas também por seu estilo arquitetônico único. Na Floresta Negra, algumas casas tradicionais são construídas sobre troncos de árvores. Essas casas sobre palafitas, conhecidas como Bauernhäuser, foram criadas por razões práticas e culturais. Elevando suas casas acima do nível do solo, os moradores podiam evitar inundações e se proteger de animais selvagens. Além disso, esse design reflete uma profunda conexão com a natureza, permitindo que as famílias coexistam com o ambiente ao redor. A construção sobre troncos simboliza a resiliência, mostrando como os habitantes locais se adaptaram ao seu entorno ao longo do tempo. Hoje, essas casas peculiares continuam a atrair turistas, oferecendo um vislumbre de um estilo de vida que harmoniza com a beleza natural. Você gostaria de viver em uma casa sobre palafitas? Um fato interessante sobre melancias com polpa amarela. Essas frutas únicas, frequentemente chamadas de melancias amarelas, são uma versão fascinante da melancia tradicional que todos conhecemos e amamos. Originárias da África, as melancias com polpa amarela têm uma cor amarela vibrante, que as diferencia da variedade vermelha mais comum. Essa cor intensa se deve à ausência de licopeno, um antioxidante que dá às melancias vermelhas sua coloração. Em vez disso, essas belezas amarelas contêm mais beta-caroteno, que não só é responsável pelo seu tom ensolarado, mas também traz benefícios à saúde, ajudando na saúde dos olhos e fortalecendo o sistema imunológico. Embora sejam menos conhecidas, as melancias com polpa amarela são uma escolha deliciosa e refrescante, tornando-se uma ótima e saudável opção para piqueniques de verão e churrascos no quintal. Você já experimentou uma delas? Você já pensou nas cores dos doces? A cor vibrante do seu doce favorito da infância, que muitos associam à diversão e nostalgia, na verdade surgiu por um feliz acaso. Quando os fabricantes estavam experimentando novos sabores, eles descobriram uma cor que se mostrou surpreendentemente atraente. Em vez de usar corantes comuns, escolheram esse tom inesperado, simplesmente porque estava disponível na época. Essa escolha aleatória conquistou o coração dos consumidores e logo se tornou um padrão para os doces coloridos. Agora, não conseguimos imaginar doces sem essas cores chamativas. É incrível como um simples acaso pode influenciar nossa percepção dessas guloseimas, tornando-as não apenas deliciosas, mas também visualmente impressionantes. Então, da próxima vez que você saborear esses doces coloridos, lembre-se da divertida história por trás da sua cor icônica. Você sabia que ser canhoto entre pessoas com autismo é comum? Pesquisas mostram que 28% das pessoas no espectro autista são canhotas, um número bem maior que os 10% da população geral. Essa estatística interessante destaca a conexão única entre ser canhoto e o autismo. Embora muitos vejam a canhotice como uma peculiaridade, cientistas estão investigando as causas mais profundas desse fenômeno. Alguns estudos sugerem que as diferenças no desenvolvimento e funcionamento do cérebro em pessoas com autismo podem aumentar a probabilidade de serem canhotas.
Essas pessoas podem processar informações de maneira diferente, resultando em experiências cognitivas e sensoriais variadas, que influenciam suas preferências manuais. Compreender essas conexões nos ajuda a valorizar a diversidade no desenvolvimento do nosso cérebro. Esse conhecimento não apenas promove a aceitação da neurodiversidade, mas também incentiva mais pesquisas sobre como podemos apoiar pessoas no espectro autista. Porque a canhotice pode ser mais comum nesse grupo e o que mais podemos descobrir. Você pode se surpreender. Tatuagens podem encurtar sua vida. Um estudo recente revelou uma ligação impressionante entre ter tatuagens e uma expectativa de vida mais curta. Em média, pessoas com tatuagens morrem aos 39 anos, enquanto aquelas sem tatuagens vivem até os 53 anos. Os pesquisadores descobriram que o fato de ter uma tatuagem afeta a longevidade mais do que o design ou a mensagem da tatuagem. Isso levanta questões interessantes sobre os fatores que podem contribuir para essa diferença. É importante notar que tatuagens estão associadas a diferentes estilos de vida que podem impactar a saúde. Isso inclui fatores como fumar, consumir álcool ou até mesmo certos comportamentos de risco, frequentemente relacionados à cultura jovem. Assim, embora tatuagens possam ser uma expressão de identidade e arte, seu potencial impacto na saúde traz um novo aspecto para aqueles que estão pensando em fazer uma tatuagem. E se eu te contar sobre o Show Inútil? Este programa de entretenimento é um verdadeiro tesouro de fatos completamente inúteis que vão divertir sua mente. De curiosidades estranhas a detalhes históricos inusitados, o Show Inútil leva os espectadores a uma jornada fascinante por cantos curiosos e engraçados do conhecimento. Você sabia que o mel nunca estraga? Ou que os polvos têm 3 corações? Cada episódio traz uma nova dose de fatos interessantes, perfeitos para conversas em festas ou para impressionar os amigos. Como o nome sugere, as informações podem não mudar sua vida, mas com certeza vão te fazer sorrir e gerar conversas divertidas. O Show Inútil nos lembra que aprender pode ser fácil e prazeroso, nos incentivando a nos distrair da seriedade do dia a dia. Então, pronto para se sintonizar e descobrir algo engraçado e inútil? Acredite ou não, os ricos europeus tinham armários de emergência. No século 1700, a importância da imagem social atingiu novos patamares, e a elite começou a guardar perucas para receber convidados inesperados. Esses armários de emergência eram habilmente recheados com perucas de diferentes estilos, que podiam rapidamente mudar a aparência de uma pessoa. Os convidados eram frequentemente recebidos em casas luxuosas, onde a etiqueta exigia que todos estivessem sempre bem cuidados e na moda. Imagine a pressão de ter que mudar de estilo a qualquer momento. Essas perucas não eram apenas acessórios da moda, simbolizavam riqueza e status, muitas vezes feitas de materiais caros, como cabelo humano ou crina de cavalo. Ter uma peruca impressionante à mão em caso de emergência era crucial para manter o status social. Essa estranha tradição mostra o quanto a autoestima das pessoas estava ligada à sua aparência em uma época em que eventos sociais eram extremamente importantes. Hoje, embora possamos usar outras formas de expressão, o desejo de impressionar permanece. É uma visão fascinante do passado. Você sabia que bananas também são radioativas? Embora você considere bananas um lanche saudável, elas têm uma característica surpreendente em comum com alguns itens inesperados. São naturalmente radioativas. Essa radioatividade é causada pelo isótopo de potássio chamado potássio 40, que está presente nas bananas e em muitos outros alimentos. O potássio é essencial para o funcionamento do nosso corpo, e embora a radiação possa parecer assustadora, o nível nas bananas é tão baixo que não representa perigo para nós. Na verdade, uma pessoa precisaria comer uma quantidade enorme, cerca de 10.000 bananas de uma vez, para sentir algum efeito. Outros itens do dia a dia, como batatas, espinafre e até bancadas de granito, também contêm vestígios de radioatividade natural. Então, da próxima vez que você pegar uma banana, lembre-se de que não é apenas uma deliciosa guloseima, ela também é um pouco radioativa. Legal, não é? A véu do mar, também conhecida como tumpotor, é uma criatura incrível que nada nas profundezas do oceano. Esse maravilhoso verme poliqueta tem a habilidade única de deslizar graciosamente na água, graças a seus muitos apêndices laterais que funcionam como pequenas nadadeiras. Quando se move, ele cria um espetáculo hipnotizante, parecido com uma fita de seda flutuando no mar escuro.
A véu do mar vive em ambientes de águas profundas, onde desempenha um papel importante no ecossistema, alimentando-se de organismos microscópicos. Essa beleza frágil desperta o interesse tanto de cientistas quanto de amantes do oceano, destacando a incrível diversidade de vida sob as ondas. Infelizmente, essa criatura enigmática ainda é amplamente desconhecida pelo público. Quais outros mistérios do oceano nos aguardam nas profundezas inexploradas? Explore o mundo das estrelas. Michelin com Alain Ducasse. Nascido na França, Alain Ducasse é um gênio da culinária que, ao longo de sua carreira, conquistou impressionantes 21 estrelas Michelin, consolidando seu status como o chefe mais estrelado da história. Mas o que significa ganhar uma estrela Michelin? O guia Michelin atribui essas estrelas prestigiadas com base na qualidade da comida, na habilidade técnica e na experiência geral do jantar. Os restaurantes de Ducasse combinam a cozinha francesa tradicional com técnicas inovadoras, tornando seus pratos frescos e envolventes. Sua jornada começou modestamente como aprendiz, mas graças à sua dedicação e paixão, ele transformou o cenário culinário, desde a elegância luxuosa de seu restaurante principal em Paris até seus projetos ao redor do mundo. Ducasse está constantemente expandindo os limites da culinária. Seu talento excepcional não apenas encanta os gourmets, mas também inspira muitos chefes ao redor do mundo. Você consegue imaginar quanta dedicação é necessária para alcançar um status tão prestigioso no mundo da culinária? Um fato interessante sobre a Grande Muralha da China. Embora você possa imaginar uma única parede contínua, na verdade, a Grande Muralha é um conjunto de fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo de centenas de anos. Essa incrível estrutura se estende por mais de 21 mil quilômetros pelo norte da China, serpenteando através de montanhas, desertos e estepes. A construção começou no século 7 a.C. e continuou até o século 16, resultado do trabalho, suor e estratégia de várias gerações. Foram utilizados diferentes materiais, desde terra compactada até tijolos, dependendo dos recursos locais e da época. Cada dinastia, reconhecendo a importância da proteção contra invasões, contribuiu com seu toque único para essa vasta rede. É surpreendente pensar que a Grande Muralha serviu não apenas como uma barreira militar, mas também como um símbolo de unidade e força do povo chinês. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e uma das atrações mais icônicas do planeta. Então, por que não sonhar em ver essa maravilha histórica com seus próprios olhos? Os chimpanzés realmente atravessam ruas com segurança? Observações recentes mostraram que os chimpanzés selvagens são não apenas inteligentes, mas também se preocupam com sua segurança. Pesquisadores notaram que esses primatas param para olhar para os lados antes de atravessar a rua, o que indica que eles entendem os riscos do trânsito. Esse comportamento não é acidental. Estudos mostram que muitos desses animais inteligentes até correm para atravessar a rua, destacando sua rápida reação. Ao demonstrar consciência dos perigos potenciais, os chimpanzés mostram um nível de resolução de problemas e compreensão do ambiente que surpreende os cientistas. Esse comportamento é não apenas fascinante, mas também levanta questões sobre como os primatas se orientam em seu entorno. Será que essas observações são apenas a ponta do iceberg na compreensão da inteligência animal? Você sabia que 1986 foi um ano histórico para a tradução? Nesse ano, a Record Perang Terpendek lançou a tradução em inglês de um documento importante que oficialmente encerrou o conflito na Inglaterra. Essa tradução foi significativa não apenas como uma conquista linguística, mas também como uma ponte entre culturas e histórias. Durante muitos anos, o documento esteve disponível apenas em seu idioma original, o que o tornava difícil de acessar para os falantes de inglês. Com a tradução, um público mais amplo finalmente pôde conhecer conceitos-chave e eventos importantes que moldaram esse período de conflito. O lançamento do documento foi destacado em vários círculos, gerando discussões e debates sobre seu conteúdo. Ao traduzir textos tão importantes, a Record Perang Terpendek desempenhou um papel fundamental na promoção da compreensão e do diálogo. Isso ajudou a enfatizar a importância de compartilhar conhecimento através das barreiras linguísticas, como as traduções influenciam nossa compreensão da história. A incrível transformação das abelhas de vespas predadoras. Durante a Era Cenozoica, há cerca de 66 milhões de anos, as abelhas evoluíram de seus ancestrais predadores, as vespas. Essa mudança notável não aconteceu da noite para o dia.
Levou milhões de anos para que esses pequenos polinizadores mudassem sua dieta de carne para uma preferência por néctar e pólen. Cientistas acreditam que, quando as plantas com flores começaram a florescer nessa época, algumas vespas se adaptaram para aproveitar essa nova fonte de alimento. Essa transição levou ao surgimento de diversas espécies de abelhas que vemos hoje, todas desempenhando um papel importante na polinização. As abelhas não apenas produzem mel, mas também desempenham uma função vital na natureza, ajudando as plantas a se reproduzirem. Na verdade, estima-se que 1/3 da nossa comida depende da polinização por insetos, e as abelhas são as líderes nesse setor. Essa fascinante evolução reflete a adaptabilidade da natureza. Não é incrível que nossos amigos zumbidores e amigáveis já tenham sido ferozes predadores? Sem seu trabalho árduo, muitas frutas, vegetais e nozes poderiam não existir como conhecemos hoje. E se eu disser que estresse é sobremesa, ao contrário? É um jogo de palavras divertido que muitas pessoas gostam, mas também mostra como lidamos com nossos sentimentos. Essa conexão brincalhona entre as duas palavras nos lembra que costumamos recorrer aos doces quando a vida fica muito estressante. Embora um pedaço de bolo de chocolate possa trazer um sorriso por um momento, depender de sobremesas para aliviar o estresse a longo prazo não é a melhor abordagem. Em vez disso, especialistas recomendam atividades físicas como correr ou técnicas de relaxamento, como yoga e meditação. Essas práticas não só ajudam a reduzir o estresse, mas também melhoram o humor e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você sentir estresse, considere calçar um tênis ou pegar um tapete de yoga em vez de um biscoito. Sua mente e seu corpo vão agradecer. É verdade que algumas pessoas têm medo de barbas. A paganofobia é um medo interessante, mas incomum, que causa ansiedade ou desconforto na presença de pessoas com barba. Essa fobia pode levar a sérios problemas sociais, e quem a sofre tende a evitar situações onde pode encontrar barbas. Por exemplo, durante eventos como o Novembro Sem Barba, que incentivam os homens a deixarem crescer a barba para a caridade, pessoas com paganofobia podem sentir uma ansiedade maior. Esse desconforto pode surgir por várias razões, incluindo experiências passadas ou associações culturais com barbas. É interessante notar que o medo não se limita à aparência. Ele também pode refletir questões mais profundas, relacionadas à segurança ou interações sociais. Imagine estar em uma reunião onde todos ao seu redor orgulhosamente exibem suas barbas. Para aqueles que sofrem dessa fobia, isso pode ser opressor. Compreender a paganofobia nos ajuda a ter empatia pelos outros e a perceber a diversidade das experiências humanas. Buscar apoio, seja através de terapia ou discussões em grupo, pode ser um passo importante para quem enfrenta esse medo único. O perfeccionismo pode ser uma faca de dois gumes. Muitas pessoas bem-sucedidas buscam uma imagem ideal de si mesmas, sentindo uma pressão constante para serem impecáveis. Essa busca pela perfeição pode levar a conquistas incríveis, mas também abre portas para a dificuldade de se aceitar. Em vez de celebrar suas vitórias, elas podem sentir insatisfação, comparando-se constantemente a padrões inatingíveis. Esse fenômeno é comum em nossa sociedade moderna, onde as redes sociais reforçam a ideia de perfeição, fazendo-nos esquecer de nossas próprias conquistas. Pesquisas mostram que essa abordagem pode resultar em ansiedade e baixa autoestima, transformando conquistas em fontes de estresse e não de alegria. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para aceitar nossas imperfeições e entender que ser apenas humano é muito mais valioso do que buscar um ideal inalcançável. Como podemos repensar o sucesso em um mundo obcecado pela perfeição? Você não vai acreditar no que acontece com o seu cérebro. Já aconteceu de, durante uma conversa, você tentar lembrar uma palavra e simplesmente não conseguir. Essa sensação desagradável se chama letologia. Isso acontece com todo mundo, mas por quê? A letologia surge quando o cérebro bloqueia temporariamente o acesso a uma palavra específica, fazendo com que pareça que ela desapareceu. Cientistas acreditam que isso ocorre devido à forma complexa como o nosso cérebro armazena e processa informações linguísticas. Às vezes, o cérebro fica sobrecarregado ou distraído, e aí é difícil encontrar o termo certo. Curiosamente, fatores como o estresse, cansaço ou até mesmo a idade podem influenciar esse fenômeno. Então, da próxima vez que você estiver procurando uma palavra em uma conversa, lembre-se de que você não está sozinho. Seu cérebro apenas se confundiu em um pequeno enigma.
Um fato interessante sobre percevejos. Esses insetos incômodos existem há milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Imagine só, enquanto os dinossauros caminhavam pela Terra, os percevejos já estavam se tornando conhecidos por sua resistência. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições permitiu que eles sobrevivessem ao longo da história, até se instalando nas casas humanas. Os percevejos se alimentam principalmente do sangue de seus hospedeiros e podem ficar meses sem comida, o que só aumenta sua resistência. Eles desenvolveram várias táticas de sobrevivência, desde o corpo achatado, que permite se esconder em pequenas fendas, até a habilidade de se reproduzir rapidamente. Hoje, apesar dos esforços para controlá-los, esses persistentes invasores estão reaparecendo em muitos lugares. Então, toda vez que você ouvir alguém reclamar de uma picada de percevejo, lembre-se de que eles compartilham a história com uma espécie que rasteja pela Terra há muitos anos. O que você acha dessa história assustadora? Você não vai acreditar, mas esta é a menor flor do mundo. Conheça a Wolffia globosa, mais conhecida como lentilha d'água, que orgulhosamente carrega o título de menor flor da Terra. Esta planta incrível tem o tamanho de um grão de arroz, tornando-a quase invisível a olho nu. A lentilha d'água frequentemente flutua pacificamente na superfície de lagoas e lagos, criando um vibrante tapete verde. Apesar de seu tamanho diminuto, ela desempenha um papel importante no ecossistema, fornecendo alimento para peixes e outras criaturas aquáticas, além de ajudar a melhorar a qualidade da água. A lentilha d'água tem uma incrível capacidade de absorver o excesso de nutrientes, o que ajuda a manter a saúde dos ecossistemas de água doce. Cientistas até estão investigando seu potencial na produção de biocombustíveis, mostrando como essa planta pode contribuir para uma energia sustentável no futuro. Então, da próxima vez que você ver um lago, olhe mais de perto. Talvez haja um pequeno amigo lá que faz uma grande diferença debaixo d'água. É difícil de acreditar, mas a América do Norte produz mais de 50% do oxigênio na Terra. Essa conquista incrível está ligada a pequenos organismos microscópicos que vivem em seus diversos ecossistemas, incluindo oceanos, lagos e florestas. O fitoplâncton, um tipo de alga microscópica, desempenha um papel fundamental na produção de oxigênio. Essas pequenas plantas absorvem a luz solar durante a fotossíntese, transformando dióxido de carbono e água em oxigênio e energia. Na verdade, esses organismos são responsáveis por quase metade de todo o oxigênio produzido no planeta. Além disso, as florestas da América do Norte, repletas de árvores altas como carvalhos e pinheiros, também contribuem significativamente, liberando oxigênio durante seu crescimento. Esse processo vital não só sustenta a vida selvagem, mas também ajuda a regular o clima do planeta. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que muitas dessas moléculas de oxigênio podem vir dos ricos ecossistemas da América do Norte. Os pinguins imperadores são aves fascinantes que vivem na Antártica. Eles são os maiores entre todas as espécies de pinguins, chegando a medir cerca de 120 centímetros. Imagine uma ave do tamanho de uma criança pequena. Com plumagem preta e branca brilhante e detalhes laranja na cabeça, eles não são apenas os mais altos, mas também os mais pesados, pesando até 40 quilos. Seu tamanho é crucial para sobreviver nas duras condições geladas, ajudando a manter o calor durante os invernos rigorosos da Antártica. Eles se reúnem em grandes colônias, enfrentando bravamente as tempestades, enquanto cuidam de seus filhotes, se aquecendo e se protegendo uns aos outros. Essa estrutura social fascinante mostra o forte espírito de comunidade deles. Então, da próxima vez que você ouvir sobre esses gigantes do mundo dos pinguins, lembre-se de quão majestosos eles são. Você já ouviu falar da incrível resistência da teia de aranha? Esse material incomum é considerado a substância natural mais resistente, mostrando o quão impressionantes podem ser os materiais biológicos. A teia de aranha não é apenas mais forte que o aço, mas também é incrivelmente leve, tornando-a uma maravilha única da natureza. As aranhas produzem essa teia através de glândulas especiais, transformando-a em fios com elasticidade e resistência notáveis. Esses fios podem se esticar até 5 vezes seu comprimento sem se romper. Essa combinação de força e flexibilidade chamou a atenção dos cientistas, pois pode levar a inovações em áreas como medicina, engenharia e ecologia. Por exemplo, pesquisadores estão estudando como criar versões sintéticas da teia para uso em costuras ou linhas de pesca biodegradáveis.
As aplicações potenciais parecem ser infinitas. Imagine usar essa teia para tudo, desde coletes à prova de balas, até embalagens ecológicas. A teia de aranha é apenas um exemplo fantástico de como os designs da natureza podem inspirar inovações humanas. Como vamos aproveitar suas possibilidades no futuro? Você sabia que atualmente há 2.000 tempestades acontecendo ao mesmo tempo? Pode parecer incrível, mas em qualquer momento, cerca de 2.000 tempestades estão ativas na atmosfera da Terra. Esses fenômenos naturais desempenham um papel importante na manutenção do clima do nosso planeta. As tempestades se formam quando o ar quente e úmido sobe e esfria, levando à formação de nuvens cumulonimbus. Quando essas nuvens ficam grandes o suficiente, elas geram relâmpagos, trovões e chuvas fortes. Embora muitos considerem as tempestades como um fenômeno de verão, elas podem ocorrer em diferentes estações e locais, desde os trópicos até as zonas temperadas. Curiosamente, tempestades intensas são mais comuns em certas regiões, como os Estados Unidos, especialmente no meio oeste, durante o verão. Todos os anos, as tempestades contribuem com chuvas importantes, ajudam a recarregar os lençóis freáticos e sustentam os ecossistemas. No entanto, elas também podem representar perigos, como inundações repentinas e ventos fortes. Portanto, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver relâmpagos, lembre-se de que você está testemunhando um dos shows mais emocionantes da natureza. Sim, é verdade. Conheça uma incrível cadela de 14 anos que teve a pele e o pelo mudados por causa dessa condição interessante. O vitiligo é uma doença de pele, onde áreas perdem pigmento, formando manchas brancas. Muitas pessoas se surpreendem achando que os olhos da cadela foram pintados de branco, mas isso faz parte do vitiligo. A aparência única dela conquistou muitos corações na internet, inspirando milhares de pessoas que veem isso como um símbolo de resistência e beleza na diversidade. A história dessa cadela não é apenas sobre transformação física. Ela destaca as maneiras incríveis que os animais têm de se adaptar e prosperar, mesmo diante das dificuldades. Essa cadela nos lembra que a beleza é diversa e que cada ser tem uma história que vale a pena contar. Você já viu um cão com vitiligo? Você sabia que na Suécia existe um hotel de gelo? O Ice Hotel, localizado na encantadora vila de Jukkasjärvi, é um lugar único, totalmente construído de gelo. A cada inverno, este incrível hotel é reconstruído com blocos de gelo, retirados do brilhante rio Torne, garantindo uma experiência nova e mágica a cada ano. Os visitantes podem se hospedar em quartos lindamente decorados, que combinam arte funcional e elegantes esculturas de gelo, tornando cada quarto uma obra de arte única. Imagine-se se aconchegando em uma cama de neve, cercado por paredes de gelo brilhantes. O Ice Hotel não é apenas um lugar para dormir. Oferece diversas atividades, como passeios de trenó puxados por cães, oficinas de escultura em gelo e excursões para ver a aurora boreal, permitindo que os hóspedes mergulhem completamente na maravilha ártica. Com essa incrível combinação de natureza e criatividade, não é de se admirar que pessoas de todo o mundo queiram visitar este emocionante resort de gelo. Quem não gostaria de ficar em um lugar assim? E se eu disser que em Dubai tem esqui indoor? O Ski Dubai, localizado no Shopping Mall of the Emirates, é um dos maiores centros de esqui cobertos do mundo, onde a diversão de inverno continua, mesmo com o calor do deserto. Este incrível complexo oferece 22.500 metros quadrados de pistas com neve de verdade, com encostas para todos os níveis e até um teleférico. Os visitantes podem aproveitar atividades como snowboard, trenó e até encontrar pinguins. Imagine sair do sol escaldante dos Emirados Árabes Unidos para um país das maravilhas de inverno, com bonecos de neve e castelos de gelo. Inaugurado em 2005, o Ski Dubai é uma obra-prima arquitetônica que traz a emoção dos esportes de inverno para uma região conhecida por suas altas temperaturas. Essa experiência única atrai turistas e moradores, provando que é possível esquiar no deserto. Pronto para aproveitar uma aventura na neve, no coração dos EAU. E se eu te contar sobre a emenda ao voto de 1916? Naquele ano, uma proposta interessante foi apresentada ao Congresso dos Knechtla, visando mudar a participação dos americanos nas decisões sobre a guerra. Essa emenda sugeria que os cidadãos deveriam ter o direito de votar em todos os atos de guerra, uma ideia ousada.
Naquela época, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Primeira Guerra Mundial, mas um grupo de cidadãos engajados de Nebraska lutava por essa importante mudança. Eles acreditavam que a possibilidade de votar garantiria uma abordagem democrática nas decisões sobre a guerra. No entanto, essa empolgante emenda tinha um detalhe: qualquer um que votasse a favor de um ato de guerra teria que se alistar como voluntário. Imagine como nossa história poderia ter mudado se essa emenda tivesse sido aprovada. Infelizmente, apesar de seu espírito inovador, ela acabou sendo rejeitada pelo Congresso, deixando-nos refletindo sobre como a participação dos cidadãos poderia ter alterado o curso das ações militares americanas. Você sabia que Jane Austen mencionou o beisebol em seu romance Abadia de Northanger, escrito em 1797? Isso é surpreendente, pois a data geralmente aceita para a invenção do beisebol é 1839, e acredita-se que o jogo começou a se desenvolver na América. A menção de Austen sugere que o beisebol não era uma novidade quando chegou à América. Provavelmente, ele já era jogado na Grã-Bretanha muito antes de se tornar um passatempo americano. Isso indica uma conexão mais profunda com o esporte do que normalmente reconhecemos. Também nos faz refletir sobre como os jogos evoluem ao longo do tempo. Se o beisebol fazia parte da cultura britânica naquela época, que outras influências históricas moldaram nossos jogos modernos? Talvez Austen, com suas observações perspicazes sobre a sociedade, estivesse apenas à frente de seu tempo, aludindo a um passatempo que se tornaria parte essencial da vida americana. Você sabia que as rolhas de champanhe podem ser perigosas? Estatísticas mostram que é mais provável você se machucar ou até morrer por uma rolha de champanhe do que por uma picada de aranha. Pode parecer chocante, mas a cada ano, cerca de 24 pessoas nos RS sofrem ferimentos graves por causa de rolhas de champanhe. Acontece que quando a rolha sai, ela pode atingir uma velocidade de até 80 km por hora. Isso é mais rápido que um guepardo. Essa velocidade pode causar lesões nos olhos, fraturas faciais e outros danos. Enquanto as aranhas geralmente causam medo, suas picadas costumam ser inofensivas. Portanto, da próxima vez que você for comemorar com uma garrafa de espumante, não se esqueça de apontar a rolha para longe de você e dos outros. A segurança vem em primeiro lugar, mesmo nos momentos mais alegres. Não é incrível que nossos maiores medos possam não ser ameaças reais? E se eu disser que rir pode ser perigoso? O riso intenso, que geralmente é visto como um sinal de alegria, pode às vezes trazer riscos inesperados à saúde. Embora normalmente consideremos o riso como uma forma natural de aliviar o estresse, trazendo felicidade e conexão, é importante entender suas possíveis desvantagens. Em casos raros, o riso excessivo ou incontrolável pode causar problemas sérios, como ataque cardíaco ou até asfixia. Isso acontece porque rir aumenta a frequência cardíaca e a necessidade de oxigênio, colocando uma pressão extra no sistema cardiovascular. Para pessoas com doenças cardíacas pré-existentes, esse aumento repentino pode ser perigoso. Além disso, quando o riso é tão intenso que interfere na respiração, pode resultar em uma situação perigosa conhecida como desmaio por riso, onde a pessoa pode perder a consciência. Portanto, embora seja bom dar boas risadas, fique atento a como isso afeta seu corpo. Esses risos altos podem esconder um perigo. Acredite ou não, camarões-flecha são super-heróis subaquáticos. Esses pequenos seres com cerca de 2 centímetros de comprimento têm uma habilidade incrível de criar uma onda sonora de impressionantes 210 decibéis. Isso é mais alto do que um motor a jato. Eles conseguem esse feito incrível, estalando suas garras em uma velocidade impressionante, criando uma bolha que se rompe com tanta força que gera uma onda de choque. Isso não só atordoa suas presas, mas também ajuda na comunicação com outros camarões. Habitantes de recifes de corais e águas costeiras, esses animais incríveis mostram que até os menores seres podem ter habilidades extraordinárias. O som do seu estalo pode se propagar debaixo d'água e até ser ouvido em terra, demonstrando as maravilhas da natureza em ação. Então, da próxima vez que você pensar que tamanho importa, lembre-se dos camarões-flecha e seu talento estrondoso. Quem diria que criaturas tão pequenas poderiam surpreender tanto? Porque o nome Vila Sésamo está ligado a um filme clássico. Beto e Ernie, o casal querido de Vila Sésamo, foram nomeados em homenagem a 2 personagens secundários do filme clássico A Felicidade Não Se Compra. Esse fato interessante destaca a influência criativa que o cinema e a literatura têm na televisão.
Beto, um personagem sério e organizado, e Ernie, com suas travessuras engraçadas e espírito despreocupado, representam uma amizade que ressoa com espectadores de todas as idades. Os criadores de Vila Sésamo aproveitaram habilmente esse legado cinematográfico, combinando elementos de humor e calor que definem o programa. Essa conexão também demonstra o encanto da narrativa intergeracional, já que fãs tanto do programa quanto do filme podem apreciar a referência ao passado. Então, da próxima vez que você assistir às travessuras divertidas de Beto e Ernie, lembre-se de como seus nomes refletem parte da história de Hollywood e como eles continuam a nos ensinar lições importantes sobre amizade. Você sabia que as baleias jubarte podem viver até 95 anos? Esses majestosos mamíferos marinhos são conhecidos não apenas pela sua longa vida, mas também pelo seu comportamento fascinante. As jubartes realizam migrações épicas, percorrendo milhares de milhas pelo oceano, frequentemente indo de locais quentes de reprodução para áreas mais frias de alimentação. Essa espécie também é famosa por suas canções hipnotizantes, que podem ser ouvidas a grandes distâncias, ajudando na comunicação entre elas em vastas áreas. Cada canção pode durar até 20 minutos e muda constantemente, mostrando a criatividade desses seres inteligentes. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel nos rituais de acasalamento e nas interações sociais. Ao viajar pelo Oceano Azul, as baleias jubarte nos lembram da grande interconexão da vida marinha e da importância de proteger seus habitats. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção de baleia, lembre-se de que está ouvindo um ser com uma história que abrange quase um século. Acredite ou não, os videogames podem melhorar seu cérebro. Um estudo surpreendente realizado em Berlim mostrou que jogar Super Mario 64 por apenas 30 minutos por dia durante 2 meses resulta em um aumento significativo da matéria cinza em adultos. A matéria cinza é uma parte importante do cérebro, responsável pelo controle dos músculos, percepção e tomada de decisões. O estudo demonstrou uma clara relação entre esse jogo envolvente e o crescimento do volume cerebral, sugerindo que participar de jogos desafiadores pode ajudar no desenvolvimento cognitivo. Pense nisso, enquanto você pula entre plataformas e coleta moedas, seu cérebro também está sendo exercitado. Essa descoberta empolgante abre novas possibilidades para discutir os efeitos positivos dos videogames, influenciando como percebemos os jogos no dia a dia. Os videogames podem ser mais do que apenas entretenimento. Você pode se surpreender. A Lei de Moore ainda é relevante. Criada por Gordon Moore em 1965, essa lei prevê que o número de transistores em um microchip dobra a cada 2 anos. Isso significa que seus dispositivos estão ficando menores, mais rápidos e mais potentes a uma velocidade impressionante. Moore percebeu que, com o avanço da tecnologia, a produção desses pequenos componentes se torna mais barata e eficiente. Imagine seu smartphone hoje, que tem um processador milhões de vezes mais poderoso do que os computadores usados para levar o homem à Lua. Esse rápido progresso não se refere apenas à velocidade. Ele também impulsiona inovações em diversas áreas, desde a saúde até o entretenimento. Engenheiros e cientistas estão constantemente ultrapassando limites, criando a base para tecnologias empolgantes, como inteligência artificial e computação quântica. Olhando para o futuro, a pergunta é: como podemos aproveitar esse crescimento acelerado para o bem da sociedade? Você sabia que as borboletas podem se camuflar na natureza? Esses insetos lindos desenvolveram asas que mudam de cor e padrão, ajudando-os a se esconder de predadores. Essa incrível adaptação se chama camuflagem. Por exemplo, a famosa borboleta olho de coruja tem padrões nas asas que se parecem com os olhos de um animal maior, o que assusta possíveis ameaças. Da mesma forma, a borboleta geco, que tem uma cauda parecida com uma folha, possui asas que se assemelham a folhas, permitindo que ela desapareça nas florestas. Isso não só as protege, mas também aumenta as chances de acasalamento, já que borboletas coloridas atraem parceiros, enquanto as camufladas permanecem seguras. Impressionante, não é? Além da camuflagem, algumas borboletas imitam outras espécies, tornando-se menos atraentes para os predadores. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, lembre-se de que ela pode estar se escondendo à vista. Vamos revelar a verdade sobre o incêndio subterrâneo em Centralia. Em 1962, uma explosão em uma mina de carvão causou um incêndio que já dura mais de 60 anos em Centralia, na Pensilvânia. Esse fogo inextinguível fez a terra fumar, rachar
e, em alguns lugares, até derreteu o asfalto, criando uma paisagem surreal e quase extraterrestre. Enquanto o fogo continua a queimar sob a superfície, isso levou à evacuação gradual da maioria dos moradores, transformando a cidade em uma casca fantasma de seu antigo eu. No entanto, um pequeno grupo de moradores teimosos decidiu ficar, agarrando-se às suas casas em meio à fumaça e ao calor sinistro. A cidade, que já foi vibrante, agora parece uma cena de um filme pós-apocalíptico. Turistas curiosos e caçadores de fantasmas vagam por aqui de vez em quando, atraídos por esse fenômeno incomum e sua beleza estranha e hipnotizante. O que é necessário para manter uma comunidade em condições tão incomuns? Um fato interessante sobre a aorta. A aorta é a maior artéria do corpo humano e é quase tão grossa quanto uma mangueira de jardim. Esse impressionante vaso sanguíneo começa no ventrículo esquerdo do coração e funciona como uma superestrada para o sangue rico em oxigênio, levando-o a cada parte do seu corpo. Imagine como seu coração bombeia o sangue, e a aorta é o primeiro grande caminho que ele percorre. A partir daí, ela se ramifica em artérias menores que chegam aos órgãos, músculos e tecidos, fornecendo o oxigênio necessário para seu funcionamento. Sem a aorta, nossos corpos não conseguiriam funcionar tão bem, e até mesmo tarefas simples se tornariam impossíveis. Essa artéria vital não é apenas impressionante em tamanho, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa saúde. Então, da próxima vez que você sentir seu coração batendo, lembre-se do trabalho importante que sua aorta faz para que você possa se mover. Você sabia que o coração das mulheres bate mais rápido do que o dos homens? É verdade. Estudos mostram que, em média, o coração de uma mulher bate cerca de 78 vezes por minuto, enquanto o dos homens bate cerca de 70. Essa diferença está principalmente relacionada ao tamanho e à estrutura do coração. Os corações das mulheres costumam ser menores, então eles precisam bater mais rápido para bombear o sangue de forma eficaz. Os hormônios também têm um papel. O estrogênio ajuda a manter a saúde do coração e pode influenciar a frequência cardíaca. Curiosamente, um pulso mais rápido não é sinal de fraqueza, na verdade, é um reflexo da estrutura única do corpo. Como resultado, as mulheres podem sentir sintomas diferentes em caso de problemas cardíacos. Por isso é importante estar informado e entender isso. Então, da próxima vez que você ouvir sobre saúde do coração, lembre-se de que o gênero desempenha um papel importante em como nossos corações funcionam. O que alimenta as ruas de Istambul? Na movimentada cidade de Istambul, Turquia, uma turbina inovadora gera eletricidade usando o ar deslocado pelos carros que passam. Essa tecnologia incrível aproveita o fluxo de ar criado por veículos, caminhões e ônibus em movimento. Quando o transporte se desloca, ele empurra o ar, e essa turbina especial captura essa energia. Em vez de deixar essa energia potencial se perder, a turbina a transforma em eletricidade, que pode ser usada para iluminar as ruas ou até mesmo prédios vizinhos. Esse sistema não só ajuda a reduzir a pegada de carbono da cidade, mas também transforma o barulho urbano em uma fonte de energia renovável. É incrível saber que, ao nos deslocarmos pela cidade, podemos ajudar a iluminá-la de uma maneira mais limpa e ecológica. Acredite ou não, as corujas podem girar a cabeça em 270 graus. Essas aves incríveis têm olhos fixos em suas órbitas, por isso não conseguem movê-los como nós. Em vez disso, elas precisam girar a cabeça para olhar ao redor. Felizmente, as corujas têm uma habilidade única. Conseguem girar o pescoço sem interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é possível graças a um suprimento sanguíneo extra no pescoço, permitindo que elas girem a cabeça de forma impressionante. Mas suas incríveis habilidades não param por aí. As corujas também são mestres da audição. Muitas espécies têm orelhas assimétricas, o que desempenha um papel importante em sua estratégia de caça. Com uma orelha mais alta que a outra, elas conseguem captar sutis diferenças nos sons, ajudando-as a encontrar presas, mesmo na completa escuridão. Imagine um predador silencioso deslizando na noite, mirando facilmente em um rato que se move na vegetação. Essa combinação de visão excepcional e audição faz das corujas alguns dos predadores noturnos mais eficazes da natureza. Acredite ou não, mas as maçãs têm raízes selvagens no Cazaquistão. O ancestral selvagem das nossas maçãs modernas é chamado de Malus sieversi e ainda cresce nas montanhas do Cazaquistão. Esta árvore incrível produz pequenas maçãs azedas, bem diferentes das variedades doces que costumamos comer.
Cientistas acreditam que essas maçãs selvagens podem esconder segredos valiosos para melhorar as frutas que consumimos regularmente. Imagine descobrir novos sabores ou variedades que tornem nossas maçãs mais gostosas e resistentes a doenças. Agricultores locais cultivam maçãs há séculos, mas as árvores selvagens continuam sendo importantes, pois garantem diversidade genética e resistência. Ao preservar o Malus sieversii, garantimos que as futuras gerações possam desfrutar de uma rica variedade de maçãs, enquanto protegemos o equilíbrio ecológico nas vastas paisagens do Cazaquistão. Com as mudanças climáticas trazendo novos desafios para a agricultura global, a sobrevivência das maçãs selvagens se torna cada vez mais crucial. Então, da próxima vez que você morder uma maçã crocante, lembre-se de sua incrível jornada das florestas selvagens do Cazaquistão até sua lancheira. E se eu disser que segundos podem mudar tudo? 1 milhão de segundos é cerca de 11 dias, o que parece bastante tempo, mas espere até ouvir sobre 1 bilhão de segundos. Esse enorme número equivale a cerca de 32 anos. Essa comparação mostra como esses grandes números são diferentes. Pense nisso. 11 dias é como um feriado e 32 anos é uma vida inteira. No nosso dia a dia, muitas vezes, usamos esses termos sem perceber suas dimensões. Por exemplo, quando falamos em economizar $1 milhão em comparação a $1 bilhão, podemos nos confundir com os números. No entanto, é claro que esses números têm significados completamente diferentes. Ao refletir sobre tempo e números, lembre-se de que 1 milhão de segundos pode passar despercebido, enquanto 1 bilhão de segundos pode levá-lo a um novo capítulo na vida. Você fica surpreso com quão diferentes eles realmente são? O que é surpreendente sobre as novas cédulas? Pesquisas mostram que, quando as pessoas recebem cédulas novas e limpas, muitas vezes sentem um desejo subconsciente de mantê-las em perfeito estado. Esse desejo pode fazer com que elas gastem menos dinheiro no geral. Psicólogos acreditam que isso acontece porque as pessoas veem as cédulas novas como valiosas e querem preservar esse valor. Assim, em vez de gastar o dinheiro livremente, elas podem segurá-lo por mais tempo, tratando-o como um item de coleção e não apenas como dinheiro. É incrível como algo tão simples como a aparência das cédulas pode influenciar nosso comportamento e nossa atitude em relação aos gastos. Na próxima vez que você receber uma cédula nova, pode sentir uma hesitação antes de gastá-la. A nova cédula já fez você repensar seus hábitos de consumo? Fato surpreendente sobre a técnica Daisuji. Essa prática interessante do Japão existe há mais de 700 anos e mostra uma ótima forma de obter madeira sem derrubar árvores. Surgiu no século XIV e consiste em estimular o crescimento vertical de um único tronco, fazendo com que novos brotos cresçam para cima, como colunas. A cada 2 anos, mestres experientes cortam manualmente os ramos superiores, o que ajuda no crescimento desses brotos retos. Como resultado, obtém-se madeira de alta qualidade, ideal para criar tudo, desde móveis tradicionais até designs modernos. Essa técnica não só garante madeira sustentável, mas também desempenha um papel importante na manutenção da saúde do solo e na prevenção do desmatamento. Usando Daisuji, as pessoas podem aproveitar os benefícios da madeira sem prejudicar as florestas, tornando essa técnica um excelente exemplo de como natureza e artesanato podem trabalhar juntos por um futuro mais verde. Não é incrível como tradições antigas podem nos levar a soluções sustentáveis hoje? Você não vai acreditar como os pinguins escolhem seus parceiros. Essas aves encantadoras são conhecidas por sua lealdade à monogamia. A maioria das espécies de pinguins forma pares para a vida toda, criando uma união que muitas vezes dura várias temporadas de reprodução. Essa ligação não é apenas romântica, ela desempenha um papel importante na criação dos filhotes. Os pinguins geralmente atingem a maturidade sexual entre 3 e 8 anos, dependendo da espécie. Durante o cortejo, os machos costumam fazer apresentações impressionantes, incluindo vocalizações e movimentos elaborados, para atrair suas parceiras. Após a formação do casal, ambos os pais dividem as responsabilidades de incubar os ovos e alimentar os filhotes. Essa parentalidade compartilhada garante as melhores chances de sobrevivência para seus descendentes nas duras condições em que vivem. Não é incrível como essas criaturas adoráveis demonstram tanta dedicação ao amor e à família? Que outros fatos surpreendentes sobre eles você acha que podemos descobrir? Você não vai acreditar na história da Nova Zelândia.
Em 1893, a Nova Zelândia deu um passo revolucionário, tornando-se o primeiro país do mundo a conceder às mulheres o direito de voto. Esse momento importante foi resultado dos esforços incansáveis de ativistas pelos direitos das mulheres, como Kate Sheppard. Sheppard organizou petições e manifestações, reunindo apoio na luta pela igualdade de gênero, em uma época em que muitos achavam isso impossível. Sua persistência e a voz de inúmeras mulheres levaram a essa mudança histórica, abrindo caminho para as futuras gerações. Apenas 2 anos depois, em 1895, a Austrália começou a conceder às mulheres o direito de voto, mas apenas em alguns estados. O ousado passo da Nova Zelândia inspirou outros países a reavaliar suas leis de votação, mostrando como pessoas apaixonadas podem provocar mudanças significativas na sociedade. Não é incrível como uma nação pode se tornar líder na criação da história? Os cadeados podem realmente danificar as pontes. Em muitas cidades românticas, casais prendem cadeados nas pontes para simbolizar seu amor eterno. No entanto, esse gesto fofo tem uma reviravolta inesperada. Por exemplo, em Paris, mais de 45 toneladas de cadeados foram removidas da famosa ponte Pont des Arts. O peso desses cadeados causou sérios riscos, levando a problemas estruturais e preocupações com a segurança. Como resultado, várias cidades ao redor do mundo reagiram, proibindo essa tradição dos cadeados do amor. Embora a ideia de prender um cadeado em uma ponte pareça encantadora, é importante considerar as consequências imprevistas. O amor deve durar para sempre, mas talvez existam maneiras mais seguras de expressá-lo, como plantar uma árvore ou escrever uma nota carinhosa um para o outro. O que você acha que seria uma maneira mais criativa de celebrar o amor? Difícil de acreditar, mas Pizarro encontrou um destino chocante. Francisco Pizarro, o infame conquistador espanhol que derrubou um vasto império inca, enfrentou um destino dramático em 1541. Após muitos anos de exploração e conquistas, seu poder se tornou uma espada de 2 gumes. A tensão aumentava entre seus próprios apoiadores, especialmente entre aliados insatisfeitos que se sentiam excluídos ou oprimidos por seu controle. Esse conflito interno explodiu quando uma facção rival, descontentes com o governo cada vez mais autoritário de Pizarro, tramou uma conspiração contra ele. Como resultado da conspiração, que ocorreu no coração de Lima, ele foi assassinado, marcando uma reviravolta dramática na história. A morte de Pizarro não apenas pôs fim à sua carreira tumultuada, mas também gerou mais instabilidade no Peru, mostrando como os destinos podem mudar rapidamente no mundo do poder e das ambições. Seu legado é um testemunho das complexidades da liderança, traição e busca por domínio no novo mundo. O que você acha que eram os riscos enfrentados pelos conquistadores? A Blockbuster poderia ter mudado após a compra da Netflix. Em 2005, a Blockbuster teve a oportunidade única de comprar a Netflix por apenas $50 milhões. Naquela época, a Netflix era principalmente um serviço de aluguel de DVDs, entregando filmes diretamente na casa dos clientes. A Blockbuster, um gigante do aluguel de vídeos, já enfrentava uma concorrência forte e mudanças à vista. No entanto, eles decidiram recusar a oferta, acreditando que seu modelo de negócios com lojas físicas ainda era relevante. Agora, olhando para o presente, é claro que a Netflix, com sua plataforma de streaming inovadora, não só cresceu significativamente, mas também mudou completamente nossa forma de assistir filmes e séries. Por outro lado, a Blockbuster teve dificuldades para se adaptar à era digital e acabou pedindo falência em 2010. Essa decisão é um lembrete poderoso de como é importante para as empresas abraçarem mudanças e inovações, em vez de se apegarem a modelos ultrapassados. Imagine se a Blockbuster tivesse arriscado. Teríamos uma imagem completamente diferente na indústria hoje. Você pode acreditar que as pessoas beijam uma pedra para ganhar eloquência? A Pedra de Blarney, localizada em uma charmosa cidade ao norte de Cork, na Irlanda, é famosa por sua tradição inusitada. Segundo a lenda, beijar essa antiga pedra concede aos visitantes o dom da eloquência, permitindo que falem com incrível fluência e charme. Todos os anos, milhares de turistas visitam o castelo de Blarney, onde a pedra está, ansiosos para participar desse ritual único. Quando você se inclina para trás, na borda do castelo para beijar a pedra, que fica alta na parede, pode sentir uma mistura de emoção e nervosismo. Essa prática não é apenas um beijo na pedra, está repleta de história, folclore e um toque de brincadeira.
Muitos acreditam que aqueles que beijam a Pedra de Blarney se tornam mais persuasivos, tornando esse evento desejado por pessoas que buscam melhorar suas habilidades oratórias ou simplesmente compartilhar uma tradição querida. Então, da próxima vez que você estiver na Irlanda, terá coragem de tocar nessa pedra lendária e descobrir o poder da eloquência? Difícil de acreditar, mas este rio ferve a 199 graus. O rio Chenai Tepixca, no Peru, é um dos rios mais quentes do planeta, atraindo a atenção de cientistas e aventureiros. Devido à intensa atividade geotérmica sob sua superfície, a temperatura da água pode alcançar impressionantes 199 graus Fahrenheit, tornando-o extremamente perigoso para quem pensar em nadar. Esse calor extremo é causado pela atividade vulcânica na região, e o rio flui por selvas remotas, criando uma atmosfera surreal. Embora suas qualidades únicas possam parecer fascinantes, é importante lembrar que o contato com a água pode causar queimaduras graves ou até pior. Os animais nesta área se adaptaram ao calor e alguns organismos prosperam nessas águas ferventes. Portanto, se você algum dia estiver perto do Chenai Tepixca, mantenha a distância e admire essa maravilha natural de longe.